Olá, este é o Espiritismo em Foco, uma produção conjunta da Federação Espírita Brasileira e da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje recebendo a nossa querida companheira de trabalho, Gilda Coqueiro Gregório. Seja muito bem-vinda, Gilda, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu estar aqui na nossa casa, nessa conversa, né, com vocês, no programa. Eu tenho muita satisfação de estar aqui. Gilda, nós estamos na nossa casa, bem como tu falaste, né? E o que é essa psicologia integrativa, que não deixa também de integrar as pessoas, Gilda? Pois é, eu tenho conversado um pouco aqui com você, né, Ana, e algumas pessoas aqui na comunhão sobre essa questão da psicologia, mas sempre assim no sentido da gente integrar com a nossa questão espiritual. Mais especificamente, integrar com a doutrina espírita. Então, nesse sentido, quem nos tem trazido essa integração, primeiramente, é a Joana de Ângeles, né, mentora de Divaldo Pereira Franco. Ela tem trazido inúmeras obras demonstrando a possibilidade da gente trabalhar uma psicologia integrada com a espiritualidade, com a doutrina espírita especificamente. Então, a psicologia integrativa é uma nova modalidade de psicologia que tem surgido, e existe uma figura representativa, que é um psicólogo chamado Ken Wilber. Essa pessoa ele tem trazido assim, uma psicologia dentro do seu aspecto científico, mas integrado com várias dimensões do ser humano. Então, assim, de tal forma que o que nos surpreende é que o Ken Wilber já foi citado, inclusive, por Joana de Ângeles em uma das obras dela. Ken Wilber, ele está sendo conhecido neste momento na psicologia, não é reconhecido ainda na academia, porém a Joana já coloca ele dentro do rol de possibilidades de conhecimento que vem avançar a psicologia no sentido mesmo de considerar a dimensão espiritual do ser humano. E seria também um ramo da psicologia que envolveria o que Jung disse do ser luminoso, aquele encontro do eu? Sim, de certa forma, sim, porque quando a gente fala de uma psicologia integrativa, a própria palavra já sugere, né, integrar mesmo todos esses conhecimentos que até então têm sido produzidos na área da psicologia, para que a gente possa trazer um conteúdo mais consistente em relação a essa temática. Então, assim, Jung, ele representa o que se chama na psicologia como a quarta força da psicologia. Cada força vem trazendo seus contributos. Tem a área comportamental, teve a linha freudiana. Então, Jung, ele representa a quarta força. Ele já trouxe essa questão mesmo do luminoso. O que seria essa integração do self com o ego. E Joana faz essa referência na obra dela, colocando na nossa linguagem da doutrina espírita, é um encontro com o eu mesmo. O eu, no sentido, o eu superior, ou o eu iluminado, o nosso Deus interior. Então, essa palavra, essa terminologia, luminoso, ela casa com essa nossa busca dentro da proposta da doutrina espírita, a busca mesmo do nosso reconhecimento enquanto seres imortais, cuja meta existencial é chegar na plenitude, né? Considerando que a gente nasce simples e ignorante, tem uma trajetória espiritual e a gente vai chegar até a fase que o Espiritismo nos coloca, né, dentro das obras kardecianas, chegar até a fase angelical. Então, é nesse sentido, né, que o luminoso ele tem um sentido também nas obras de Joana de Ângeles. E nesse sentido que ela trata também dessa nossa saída do materialismo, do imediatismo e chegada mais no espiritualismo, chegada mais no espiritismo? É essa trajetória mesmo, assim, a gente vai percebendo que o espiritismo ele vem confirmando algumas premissas mesmo científicas e filosóficas, tanto que a nossa doutrina ela tem essas três vertentes, né? Vertentes: científica, filosófica e religiosa. Nesse aspecto filosófico, sim, né? Saindo daquela proposta materialista, nem proposta, né? Daquela reflexão materialista, para uma reflexão mais espiritualizante, da possibilidade de sair de uma concretude, né? Das coisas palpáveis e visíveis para uma possibilidade que é a vida imortal. Então, isso tem a ver mesmo com essa caminhada, essa trajetória da humanidade, partindo lá das reflexões filosóficas até a gente chegar a essa grande novidade, porque a gente
coloca novidade porque as obras kardecianas, né, a doutrina dos espíritos foi codificada no século XIX, né, a gente está no século XXI, considerando toda a trajetória da humanidade, é um período muito curto, vamos assim dizer. Então, essa novidade que é trazida dentro da doutrina espírita, ela culmina nessa reflexão que chega mesmo à espiritualidade, sai do materialismo para a espiritualização do ser, como uma parte que faltava a ser integrada no ser humano. Joana, quando faz referência à solidão, um dos aspectos abordados por ela é que é a falta desse encontro conosco que nos deixa com essa sensação de estar só. Isso é verdadeiro, Gilda? Eu creio que sim, porque Joana, assim, ela não somente da solidão, ela fala de um vazio existencial. Que esse vazio existencial é a falta do encontro consigo mesmo. E aí, mais uma vez, ela vem casando assim ela vem fazendo referências e vem caminhando passo a passo com essas escolas psicológicas, quando ela fala do encontro com a sombra, com as nossas sombras, que é também uma terminologia junguiana. Então, o que seria esse encontro com as sombras que Joana fala e que Jung falava? Esse encontro mesmo com todas as suas possibilidades de expressão de vida. Então, nem todas as nossas expressões são do jeito que nós desejamos, considerando que a gente já tem uma noção da nossa meta existencial, né, que é a espiritualização plena, né, nos tornarmos seres luminosos, né? Então, nesse sentido, a solidão, ela se encaixa nesse vazio existencial que decorre mesmo dessa falta de busca pela meta existencial, uma busca equivocada para alcançar a meta existencial. E são chamados a isso constantemente? São chamados constantemente. É um apelo que vem de dentro de nós. É uma coisa de dentro para fora. Então, considerando isso, a gente imagina, quando a Joana fala de vazios existenciais, a gente pensa em pequenas lacunas da vida que não estão preenchidas. Umas estão preenchidas, mas outras estão negligenciadas. Ou seja, vamos imaginar que a gente esteja investindo muito no aspecto do trabalho, né? A gente glorificando o trabalho permanentemente, até porque isso é um comportamento muito do homem da atualidade, do homem contemporâneo, né? Buscar mais aperfeiçoamento profissional para ter mais reconhecimento, e assim, dessa forma, a gente pode chegar a um determinado momento em que a gente esteja investindo mais no aspecto profissional da nossa vida, conquanto a gente tem outros aspectos familiares, o nosso aspecto espiritual, nosso aspecto social, enfim, assim, nós temos aspectos que podem não estar sendo tratado da maneira adequada, ou seja, de uma forma equilibrada, e isso ocasiona que uma dessas lacunas esteja se esvaziando. E como a gente tem essa necessidade de estar trabalhando equilibradamente nas nossas várias dimensões de vida, o ser humano começa a se ressentir disso. Então, assim, é mais ou menos isso, a forma como funciona, né? Que remédios que nós poderíamos encontrar para que esses, vamos dizer, tubos de ensaios químicos não fossem se esvaziando ao longo da nossa vida? Bem, a palavra-chave, né, que a gente já recebe como proposta desde o primeiro momento que você tem contato com a doutrina espírita, é o autoconhecimento. Se nós não investirmos mesmo no autoconhecimento, nós não vamos conseguir perceber aonde que está sendo, qual parte de nós está sendo negligenciada em todos esses nossos desafios que a gente tem, desses papéis que a gente precisa representar, que se configura na nossa expressão de vida como um todo. Então, o autoconhecimento é o único caminho que a gente tem. Esse adentrar essa porta interior para que a gente nos reconheça nas nossas várias atuações durante a nossa existência. E até de outras também, que aparecem em forma de reminiscências, não buscando saber a nossa vida passada. Mas nós temos algumas reminiscências que elas nos indicam alguns aspectos que a gente precisa trabalhar. Então, é o olhar para dentro de si mesmo, como você disse, é o autoencontro que vai nos permitir enxergar de uma forma mais estratégica esse nosso programa existencial, para que a gente não negligencie alguns aspectos. Mas, Gilda, tem muita gente que diz assim, vocês espíritas adoram falar em reforma íntima, autoconhecimento e autoencontro, acreditando que tudo é fácil. E eu te pergunto, qual é o primeiro passo para que nós realizemos isso, que muitos acreditam que nós imaginamos que é fácil? Fácil, de fato não é. Porém, Jesus já dizia, mas não estará sozinho nessa caminhada.
Ou seja, vai ser difícil mesmo, especialmente nesse nosso atual contexto, né, reencarnatório, planetário, né? A gente está numa situação, vamos dizer assim, extremamente desafiante enquanto contexto espiritual de transição que a gente vem passando. Então, assim, nós temos vários indicativos. A primeira coisa assim, que eu penso que a gente tem como motivação para começar esse autoencontro é a gente verificando, né, essas tristezas interiores que a gente sente, esse sentimento de inadequação, essa sensação de que está faltando algo a ser realizado. E não existe, assim, para mim, uma fórmula, né, uma receitinha, faça isso, faça aquilo. Cada qual é chamado, tem um chamado em determinado momento da vida para que você possa investir de uma forma ou de outra. Ou seja, muitas vezes eu tive um chamado dentro da doutrina espírita, no sentido de que vá nesse caminho para que você possa encontrar as respostas para essas perguntas que a sua alma vem fazendo. Mas a pessoa pode encontrar essas respostas ou esses caminhos em outras doutrinas religiosas, assim como pode encontrar em algumas propostas mesmo de autoconhecimento. Eu penso que não existe assim uma receita, mas existe alguns chamados, alguns apelos que nós devemos atender. E esses apelos que vêm da alma, nesse sentido de encontrar o nosso caminho existencial, eles são muito evidentes. A gente sabe que ali tem um chamado muito importante. É quando você recebe aquele insight de que eu preciso empreender um caminho por essa via. Então, eu acho que o momento é esse, que a gente tem que observar para poder começar a empreender essa reforma íntima que a gente tanto fala, tanto bate em cima, esse autoencontro. Nos dê um exemplo, então, de chamado que a alma recebe. Um chamado que tenha acontecido contigo. Vou dar o meu exemplo, né? Porque, assim, eu tive o meu chamado... E quando eu estava falando para você sobre isso, eu fiquei rememorando a minha trajetória mesmo, né? Porque quando eu vim para a comunhão, quando a doutrina espírita me impactou, ela veio numa forma de inadequação, de não encontrar respostas em algumas doutrinas religiosas. Então, quando eu recebi o Livro dos Espíritos, que na época foi dado de presente para uma irmã minha, e ela jogou de lado, já estava até sem capinha, um belo dia eu peguei aquela obra e comecei assim, até por curiosidade, dar uma olhada, né? Aí a primeira pergunta, o que é Deus, né? E ali eu fui começando a me interessar. Então, naquele momento, eu senti que aquilo ali era um quê de resposta para as minhas perguntas que eu estava fazendo ao longo de quase de toda uma existência, porque nessa época eu tinha uns 25 anos de idade, e desde criança eu tinha sintomas de mediunidade, e eu não conseguia achar uma resposta, porque minha família não é de berço espírita, eu não sabia sequer um conceito sobre mediunidade, não tinha uma noção de mediunidade. Então eu via num processo de sofrimento nesse sentido, sem saber respostas, e utilizando alguns paliativos, logicamente orientados por pai, por mãe, que também tem um contexto cultural e religioso diferente. E quando eu encontrei o Livro dos Espíritos, para mim aquilo ali estava acontecendo uma coisa extremamente importante na minha vida. Eu senti esse impacto nesse momento, em que pese ninguém da minha família ter qualquer viés que pudesse me dar uma motivação para isso. Foi quando eu resolvi vir na maior casa espírita que tem em Brasília, né? A Comunhão Espírita de Brasília. E quando eu cheguei aqui, Ana, eu me senti tão confortável, tão bem, é como se aqui já estivesse me esperando há muito tempo. A todo momento, assim, nos meus contatos com a doutrina espírita, que começou com o estudo sistematizado da doutrina espírita, né, que a gente chamou com a sigla de ESD, eu senti que aquilo já fazia parte de mim. Eu não senti em momento nenhum que aquilo era uma novidade para mim. Então, todos esses sinais, essa adequação que eu senti nesses momentos, esse conforto de saber as respostas, como eu refletia, bem, está aqui aquilo que eu estava procurando. Então, eu senti que aquilo ali era o meu chamado, era o meu lugar, né? Era por onde eu deveria trilhar este meu caminho. Então, eu penso que acontece mais ou menos assim. E não acontece de uma hora para outra. Eu penso assim, até você ter um insight de que aquilo que você está tendo contato é o caminho que você estaria procurando, ou o caminho adequado para você trilhar esse caminho da sua existência, né, dessa sua meta existencial, você pode demorar um pouco. São várias situações que se te apresentam, mas considerando que nós temos toda uma equipe espiritual que nos assiste,
nossos mentores espirituais, eles estão aproveitando todas as oportunidades, até você em determinados locais para eles dizerem, é aqui. Né? Busque aqui, que acho que você tem uma afinidade com isso. E eu acho que isso que aconteceu comigo. Esse conforto, essa adequação que eu senti, e a partir daí vieram os insights. Foi um processo que eu passei dentro da doutrina espírita e ainda venho passando, lógico, né? Mas as coisas foram se confirmando ao longo do tempo. Então, acho que quando a gente sente, tem que buscar, né? Primeiro tem que buscar, sentir esse mínimo chamado, para depois você ir confirmando se você realmente está no lugar certo, para que você possa sentir esse apoio para você trilhar esse caminho. E como é que nós fazemos depois de sentir esse chamado? Aí colocar a mão na massa, né? Porque aí é trabalhoso ou não? É trabalhoso porque assim, nós temos um processo que a gente chama atávico, né? De boicote constante. E nós somos nossos maiores boicotadores. Porque a gente vem, ou sabotadores, né? Melhor dizendo. Porque na medida que você planeja, você se sabota, porque você traz algumas crenças limitantes de que você não vai dar conta daquilo. Ou que você não é adequado você fazer daquela forma. Mas, no entanto, na medida que você avança, você vai confirmando que aquilo ali era uma sabotagem. Então, o caminho é muito difícil, tem que ter muita perseverança. Aí, mais uma vez, eu cito a Joana de Ângeles, porque ela tem um capítulo de uma obra dela que ela intitulou Esforço para a Autoiluminação. E ela fala disso, exatamente disso. Que a gente tem que perseverar, porque a gente tem todo o cenário desfavorável para que a gente possa empreender um caminho desse. Desde o desestímulo familiar de alguém, de um companheiro que não professa a mesma ideologia religiosa ou espiritual que você, que coloca limites ali, coloca até situações em que você estaria, por exemplo, negligenciando o relacionamento para você empreender um caminho que é seu, né, muito individual, né, que é o caminho da espiritualização. Até questões mesmo psicológicas, trazidas mesmo de traumas, de vivência da infância e de desestímulos durante o processo que os pais estavam encaminhando os filhos, né, no processo infantil, na adolescência, onde a gente começa a desenvolver alguns medos, né? Então, tudo isso vem à tona de uma forma assim, meio complexa e em bloco e também orquestrada, mas não planejada por nós, mas muito mais pelo inconsciente, que começa a se colocar como empecilhos nessa nossa caminhada. Então, assim, é como um rio que estivesse passando, daqui a pouco encontra um bloqueio. Depois você desvia, ou você trata e você continua o seu curso. Então a Joana coloca que a nossa caminhada é essa. Não vai ser um curso de um rio livre que vai desembocar no mar. Você vai encontrar vários obstáculos, mas esses obstáculos, eles têm um propósito. Ele tem um propósito de desenvolvimento. A gente para naquele obstáculo, observa, a gente vê o que precisa ser desenvolvido e depois a gente prossegue de uma forma mais madura. Então, o caminho, nesse sentido, ele não é fácil, porém, ele é muito viável e a viabilidade, ela está principalmente na questão de você conhecer todo esse contexto. Conhecer que existe esse contexto existencial, conhecer que você é um espírito antigo, vindo de várias encarnações, viajante de vários tempos, cheio de viciações e que neste momento resolveu quitar uma fatura. Então, vamos imaginar que você esteja devendo, né? Até nesse nosso contexto aí de endividamento, né? Vamos imaginar que a gente esteja com um endividamento espiritual muito grande, mas que a gente tem uma possibilidade de fazer um parcelamento dela e quitando ao longo do tempo com alguns recursos que você vai injetando também ao longo do tempo. É um trabalho que você faz aqui, que você tem uma reserva financeira, que você cobre outra situação ali. Então, no mundo espiritual, nessa nossa trajetória espiritual, funciona da mesma forma. A gente vai caminhando, vai indo em direção a essa meta existencial e a gente vai trabalhando esses empecilhos, mas a gente vai avançando sempre na perspectiva de que tudo isso estava muito previsto e que a gente está num momento amadurecido para fazer esse caminho. Então ninguém está jogado à própria sorte, nem colocado numa situação onde não dá conta. A gente está, sim, num momento de amadurecimento espiritual propício para a gente vivenciar algumas experiências e a gente tem que encarar com muito ânimo, que a Joana coloca. Tem que ter, além de perseverança, bom ânimo, porque a gente não pode ver as situações, né, de empecilho como algo para nos desestimular,
mas para nos motivar a vencer essas questões. Então, Gilda, nós estamos quase acabando o nosso programa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores de perseverança, baseada em Joana de Ângeles, de fé, de conforto e, acima de tudo, que nós não estamos sozinhos nunca. Isso mesmo. A Joana, ela é uma motivadora por excelência, né? Ela coloca as situações, mas ela sugere as soluções. Então, ela motiva muito a gente buscar esse caminho do conhecimento, do conhecer-se, conhecer a ti mesmo e buscar os recursos que a gente tem espalhado por esse mundo afora, não só dentro da doutrina espírita, mas a gente coloca que a doutrina espírita ela coloca elementos muito importantes para que a gente possa fazer essa caminhada. Só esse elemento de saber que a gente não está em uma única encarnação, colocando por terra o materialismo, como a gente colocou, a gente já tem uma perspectiva que a gente sai na frente, né, vamos assim dizer. Essa perspectiva de que a gente pode recomeçar, que a gente pode fazer uma nova história e que a gente tem todo um aparato espiritual a nosso favor, né, esses espíritos que nos acompanham desde a nossa programação espiritual, que estão aí torcendo para que a gente consiga vencer cada desafio da nossa existência, eles também têm que ser muito considerados. E Joana coloca também o nosso modelo e guia, né? Jesus, ela cita a todo momento o exemplo de Jesus na sua proposta, na sua missão, na sua perseverança, né? No seu foco, naquilo que ele pretendia fazer. Então ela coloca que a gente tem que se espelhar muito nessa proposta de Jesus, não querendo a gente igualar, né, a um ser extraordinário como Jesus, que já fez uma caminhada muito antes da nossa, mas no sentido da gente não desanimar, a gente ter foco nessa nossa meta existencial, empreender mesmo um caminho de uma vez por todas e contando que a gente tem toda uma proteção espiritual, nós temos toda uma proposta mesmo dentro de uma programação de mundo, né? Como você cita muito Ismael, né? Nós estamos muito protegidos por uma espiritualidade que tem uma programação certeira para o nosso planeta. Ele não está à deriva. Ele está dentro de uma programação prevista, espiritual, e nós também estamos dentro de uma programação espiritual, em nível individual, prevista, programada. E basta que a gente não desanime, que a gente persevere, que a gente possa superar os obstáculos, lançando mão de todos esses recursos, né? Especialmente esses em nível espiritual, se espelhando nesses exemplos de superação que os espíritos nos trazem muito nas obras psicografadas, né? Por vários dos nossos médiuns, né, que têm divulgado a doutrina e colocado essa possibilidade de superação da nossa existência, dos nossos desafios, rumo a essa meta existencial. Gilda, muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Que Abel Mendonça, o nosso querido Abel Mendonça, que o anjo bendito Ismael, que Maria de Nazaré, que Joana de Ângeles te acompanhem, te guiem, te guardem, que o mentor espiritual desta casa, que também é o enviado de Ismael, Dr. Bezerra de Menezes, te conduzam na tua caminhada e que tu continues a ser assim uma estudiosa da alma humana, a refletir nas tuas palavras e no teu exemplo esse amor e essa alegria e esse conhecimento que tu trouxeste hoje para nós. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Que sejamos todos muito protegidos por todos esses anjos, vamos assim dizer. O Espiritismo em Foco volta em uma outra oportunidade. Até lá!